Fala galera, então a gente vem aqui para o nosso último encontro, o sétimo encontro, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui do brasão, certo? E um pouquinho aí da Lei 7.394, que vai estar regulamentando aí a profissão de técnico e tecnólogo em radiologia, certo? Tá aqui então a Lei 7.394. Porém, há algumas considerações que vale a pena estar falando aí sobre o significado do nosso brasão, tá? Então nós temos aí o trifólio, certo? E esse trifólio aí ele representa o símbolo internacional, certo? Indicativo da presença de radiação ionizante, com a qual labutam os profissionais das técnicas radiológicas. Acreditem, em concurso caiu questão já sobre isso. Certo? E aí nós temos o bastão, que representa o poder daquele que tem a formação profissional, o conhecimento técnico e científico das aplicações das técnicas radiológicas, certo? A serpente, né, que representa a ciência, a sabedoria e a transmissão do conhecimento compreendido de forma sábia. O átomo, certo? Aqui representado em sua forma espacial, certo? Representado a energia em todas as suas formas, simbolizando aí a aplicação da mesma em outras áreas, certo? Nas quais atua um profissional tecnólogo e técnico em radiologia. A roda dentada, que vai simbolizar aí as áreas industriais, cuja atuação cabe também ao profissional das técnicas radiológicas, tá? Então a roda dentada aqui, certo? E o ano de 1985, representando o ano aí em que foi regulamentada aí a profissão dos profissionais aí das técnicas radiológicas, tá? Relembrando aí que regulado pela Lei 7.394 de 1985, certo? 3 aninhos antes aí da emancipação da Constituição Federal de 1988. Então nós temos aqui o topázio amarelo, certo, que simboliza aí a prosperidade e a sabedoria, e a faixa verde aí, né, que vai ser aí a saúde, perseverança, naturalidade, limpeza, juventude e natureza, tá? Então, nós temos aqui um projeto de lei, certo, no Senado, de número 26 de 2028, que diz o seguinte: de acordo com o projeto, certo, podem exercer atividades nessas áreas os portadores de diploma no ensino superior com grau de bacharel em ciências radiológicas, de diploma de ensino superior com grau tecnólogo em radiologia e de certificado de conclusão do ensino médio, com formação mínima de técnico em radiologia com habilitação específica, né? Então aí a incrementação do profissional das técnicas radiológicas com formação, né, a nível superior, tá? Então esses profissionais devem estar inscritos nos conselhos também de técnicos em radiologia. Porém, nós sabemos que ainda existe muito a se caminhar em questão à regulamentação dos tecnólogos em radiologia. Um dos exemplos é a questão da carga horária, né, de 24 horas semanais. Nós sabemos que na prática, atualmente, os tecnólogos eles trabalham em regime de 8 horas semanais. Né? E diferentemente do técnico, né, ele também se expõe à radiação ionizante. Então ainda tem essa incoerência aí, no qual esse projeto dorme no Congresso Nacional há muitos anos. E até o momento, né, se levarmos em vista desde quando foi regulamentado o tecnólogo em radiologia, né, 2008, já vai mais aí de 10 anos, né, precisamente 12 anos aí que o projeto caduca aí no Congresso Nacional. Tá? Porém, em 2008 foi regulamentado aí, né, o bacharel em ciências radiológicas, o tecnólogo, certo? E aí a gente vê que a supervisão da proteção radiológica e da aplicação das técnicas previstas em lei, conforme o substitutivo, é tanto a atribuição do bacharel em ciências radiológicas como os do tecnólogo em radiologia, sendo que ambos podem também exercer atividades nas áreas em que possuírem formação específica,
Tá? Então, na existência desses profissionais, poderá o técnico em radiologia supervisionar a aplicação das técnicas, né? Então, ele atuar aí na questão do serviço como supervisor, tá? Da aplicação dessas técnicas. E aí nós temos aí, certo, o prefácio aí que fala da regulamentação da profissão, né? Que até 1985 as técnicas radiológicas eram exercidas pelos operadores de raio-x. Tá? Sua formação era feita usualmente através da orientação dos médicos radiologistas e muitas vezes essa prática era empírica, certo? Então nós temos aí antigamente uma cultura na qual se pegava um maqueiro, se pegava um porteiro e aí o médico, tendo ciência do quão era maléfico se expor à radiação, ele pegava esses operadores, fazia um treinamento aí aleatório e aí esses caras se tornavam os operadores de raio-x, tá? Sem nenhum curso regulamentado, nem nada. Naquele período haviam poucas escolas para formação no país, certo? As existentes eram de maneira de cursos livres e aí não era regulamentado pelo sistema educacional. E aí a profissão de técnico em radiologia foi regulamentada no Brasil através da Lei 7.394, onde seu primeiro artigo delimita as áreas de atuação em que o profissional poderá ter, de acordo com a sua formação. Então, se nós pararmos para pensar, a profissão de técnico em radiologia ela é bastante nova e está aí o porquê de muitas coisas ainda não terem acontecido. Obviamente que muita coisa já se melhorou, principalmente no âmbito de proteção radiológica, no quesito da regulamentação de algumas coisas, tá? Porém, a gente vê aí que até 85 a galera operava esses equipamentos, que não é brincadeira, né? Sem nenhuma formação específica, técnico-científica. Era um negócio assim meio que na doida mesmo. Então a gente tem aí a lei do exercício da profissão do técnico em radiologia, né? A lei 7.394, de 29 de outubro de 85. Onde no seu artigo 1 fala justamente da regulação do exercício da profissão de técnico em radiologia. E aí conceitua-se como tal todos os operadores de raio-x que profissionalmente executam as técnicas radiológicas no setor de diagnóstico, radioterápicas no setor de terapia, radioisotópicas no setor de radioisótopos, né? No âmbito industrial e de medicina nuclear. Então, são aí as áreas de atuação aí, certo? Onde o profissional ele executa as técnicas radiológicas amparado pela Lei 7.394. O prefácio do artigo 2, né, fala que são condições para o exercício da profissão de técnico em radiologia, né? E aí a gente já vê uma normativa mais exigindo mais uma questão de formação desse profissional e deixando a coisa mais regulamentada, né? Então, no artigo 2 ele já fala que para que o profissional seja considerado um profissional das técnicas radiológicas, ele deve ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação mínima de nível técnico em radiologia, tá? Ele deve também possuir diploma de habilitação profissional, ou seja, ele ser aí cadastrado aí no CONTERN, que é o conselho, certo? Expedido pela escola técnica, certo? E aí também ser registrado aí num órgão federal, tá? E aí nós temos o seu artigo 3º falando que toda entidade, seja de caráter público ou privado, que se propuser a instituir uma escola técnica, deverá solicitar o reconhecimento prévio. Tá? E aí esse texto foi vetado, né, de maneira que o MEC ele vai estar regulamentando aí todas essas escolas técnicas aí. O seu artigo 4 fala das escolas técnicas de radiologia só poderão ser reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatória, corpo docente de reconhecida idoneidade profissional sob a orientação de físico, tecnólogo, médico especialista e técnico em radiologia. Tá?
E aí os programas que são elaborados pelas essas autoridades federais competentes, ele é válido por todo o território nacional, sendo sua adoção indispensável ao reconhecimento desses tais cursos, tá? E aí, em nenhuma hipótese, poderá ser matriculado o candidato que não comprovar a conclusão de curso em nível de segundo grau ou equivalente, tá? E aí o ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, práticas e estágios a serem cumpridos no último ano do currículo escolar, de acordo com a especialidade escolhida pelo aluno, e aí fica a critério do campo de estágio e etc. O artigo 5 fala dos centros de estágio, que são constituídos pelos serviços de saúde e de pesquisas físicas, que vão oferecer aí condições essenciais à prática da profissão na especialidade requerida. E aí a gente viu que, obedecendo aí o inciso 3º e o artigo 5º, né, não pode-se trabalhar menores de 18 anos, porém pode-se estagiar, né, de acordo com a CNEM, os indivíduos com 16 até 18 anos. Tá? E aí a gente lembra aí da normativa da CNEM, o que ela estipula. O seu artigo 6 fala da admissão, certo? A primeira série da Escola Técnica de Radiologia. Deve ter o cumprimento lá de só pode se matricular se tiver no mínimo aí o segundo grau completo, certo? Vai ser necessária aí a aprovação de exames de saúde obedecidas às condições estatuídas no parágrafo do artigo 46. O artigo 7 ainda fala da questão das escolas técnicas de radiologia existentes, certo? E aí elas, a serem criadas, deverão manter aí o órgão competente, se remeter ao órgão competente. Esse texto foi vetado. De maneira que, para fins de controle e fiscalização de registros, a cópia das atas relativas aos exames finais, daquilo que nós já sabemos, que é o histórico e o certificado propriamente dito, né? Como o artigo 8 já fala, que os diplomas têm âmbito nacional e validade para registro, do que se trata no inciso 2º do artigo 2º aí desta lei. Então, a questão a caráter de parágrafo único, certo? Concedido o diploma, fica o técnico em radiologia obrigado a registrar ele nos termos dessa lei. Tá? O artigo 10 fala que os trabalhos de supervisão das aplicações das técnicas em radiologia em seus respectivos setores são de competências dos técnicos em radiologia. Né? O que ele está querendo dizer aqui? Que os responsáveis pelo estágio vão ser aí os profissionais que ali vão estar atuando, certo? É competência do técnico em radiologia, né, fazer esse trabalho de supervisão das aplicações das técnicas em seus respectivos setores. Então, o artigo 11, né, fala que fica assegurado todos os direitos aos denominados operadores de raio-x. E eles são devidamente registrados nos órgãos competentes, tá? Que adotarão aí a denominação referida do artigo 1º. De maneira que os profissionais que se acharem devidamente registrados na Divisão Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Não possuidores do certificado de conclusão do curso de nível grau, né, do ensino médio, eles não poderão aí estar se matriculando, certo? E aí esses dispositivos desta lei vão se aplicar no que couber aos auxiliares de radiologia que trabalham aí na câmara escura. Então a gente tem aí a galera que trabalhava aí somente nas câmaras escuras desses serviços aí de radiologia. Eram os conhecidos como os auxiliares de radiologia. Tá? Então a gente vê aí, né, a Lei 7.394, né, fazendo aí a criação dos conselhos de radiologia, né, os conselhos nacionais, né. Nós temos o CONTE, certo? E aí nós vamos ter um conselho nacional e os conselhos regionais, tá? E aí eles vão funcionar nos mesmos moldes do Conselho Federal e regionais de medicina. E aí eles são obedecidos ao
de igual sistemática para sua estrutura e com as mesmas finalidades de seleção disciplinar e de defesa de classe dos técnicos. Tá? Então a gente tem o artigo 14, né? E aí vale a pena anotar aí o artigo 14, falando da jornada de trabalho dos profissionais abrangidos, né? Onde ele pressupõe aí que é de 24 horas semanais, certo? E aí há uma incongruência aí, ainda há uma luta aí na qual está sendo aí discutido, né? Dessa questão aí das 24 horas semanais, tá? Então, a carga horária do técnico em radiologia é de 24 horas semanais. E o seu salário mínimo, né, é equivalente a 2 salários, o seu salário, quer dizer, né, é equivalente a 2 salários mínimos, incidindo aí sobre esses vencimentos, né, os 40% aí, né, por conta do risco de vida e insalubridade, né, devido à exposição à radiação ionizante. Ok? Então, o artigo 16, o artigo 14 fala aí da carga horária, certo? E o artigo 16 fala aí da questão salarial, tá? E aí o artigo 17 vem falar aí do poder, né, executivo que vai regulamentar essa lei, né, no prazo até de 180 dias. E aí o presidente em exercício nesse tempo aí era José Sarney, tá? Então nós temos aí as férias dos técnicos em radiologias, né? Até então, né, há também muita coisa sendo revista aí do ponto de vista da legislação, onde que até então as férias eram semestrais, tá? E aí essas férias semestrais eram de 20 dias, né, a cada 6 meses aí, em alguns serviços de estatutário, né, alguns serviços públicos, esses profissionais ainda têm esse direito garantido aí, tá? Então, a cada 6 meses, os profissionais das técnicas radiológicas tiravam aí 20 dias, tá? Todavia, a Justiça tem entendido que esse direito é inerente a todos os profissionais que lidam diariamente com radiação. E aí, independentemente do vínculo empregatício a qual estejam sujeitos, seja ele seletista ou estatutário. E aí nós temos aí a diferença do sindicato e dos conselhos, né? E aí isso aí vale a pena bastante se atentar, onde o sindicato é uma associação de trabalhadores que lutam para defender os interesses e direitos dos seus pares, né? Onde os trabalhadores são livres para se juntarem aos grupos filiados. A Constituição Federal de 88 reconhece o direito à sindicalização, à greve, à luta pela dignidade. E em seu artigo 8º, né, o inciso 3º, reza que ao sindicato cabe a defesa dos direitos dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Então nós temos aqui o nosso conselho, né? Nós temos o nosso sindicato. E nós temos um sindicato, né, que por sinal briga muito aí pelos direitos, porém os profissionais da radiologia ainda não se atentaram a se unir, né, para a questão de luta, né, principalmente de maneira que as prefeituras abrem seleções com salários aí incoerentes de acordo com o que a própria Constituição prevê. E aí, nesses casos aí, o sindicato entra na briga e vem aí tá defendendo os direitos da coletividade aí da categoria, tá? E, diferentemente do sindicato, nós temos os conselhos, né? E aí nós temos os conselhos regionais e nacional. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, ele é um órgão dotado de personalidade jurídica de direito público. E aí ele tem tanto a autonomia administrativa financeira, certo? E aí ele vai constituir juntamente com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. E aí vai ser uma autarquia federal da administração pública indireta, né? Então compete ao CRTR, né, ao CONTER, defender a sociedade através da efetiva fiscalização e autuação do exercício ilegal das técnicas radiológicas, né? De maneira que esses profissionais, eles, para serem legalmente inscritos no CONTER, o CONTER vai estar fiscalizando aí, né, o exercício ilegal, tá? Bem como ele zela pelo fiel cumprimento do Código de Ética do Profissional e pela valorização das profissões, tá?
E a gente tem aí a contribuição sindical, isso aí hoje em dia no contexto político atualmente, o governo Bolsonaro ele vem batendo na tecla de deixar essa contribuição sindical não obrigatória, deixar de forma em que o trabalhador ele tenha o direito de querer ou não contribuir para o sindicato, certo? E, porém, antigamente nós tínhamos uma contribuição compulsória devida por todos aqueles que são empregadores e exercem atividade econômica, independentemente da filiação a sindicatos. E aí esse recolhimento desta contribuição deveria ser feito no mês de janeiro de cada ano. Tá? Então isso aí tem entrado em discussão no panorama da contemporâneo, certo? E onde os políticos querem justamente estar fazendo aí, né, a não obrigatoriedade da contribuição sindical. O CONTE. Então, o CONTE, né, que é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, ele foi criado em 4 de junho de 87, certo? E aí, qual é a função do CONTE? Né? Ele tem função de manter a inscrição das pessoas legalmente habilitadas, normatizar e fiscalizar o exercício das técnicas radiológicas no Brasil, né? Bem como também, né, e aí uma aspa, liberar sanções quando o código de ética for rompido por esses profissionais, dando aí penalidades, aplicando penalidades, certo? E aí, nos estados, no braço executor do CONTE são os Conselhos Regionais de Técnico, né, os CRTRs. E aí vão manter a rota sistemática de fiscalização para coibir o exercício ilegal da profissão, tá? O sistema CONTE CRTRs ele é composto pela entidade nacional e mais 19 regionais, certo? Que vão cobrir todos os estados brasileiros. E aí é dever do técnico em radiologia, certo? Respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana destinatária de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião, bem como obedecendo o princípio do SUS da universalização. E aí ele deve pautar na sua vida, observando na profissão e fora dela, os mais rígidos princípios morais para a elevação de sua dignidade pessoal, da sua profissão e de toda a classe. E aí ele exerce sua atividade com zelo, probidade e decoro, em obediência aos preceitos da ética do profissional, certo? De maneira moral, cívico e da legislação em rigor. E deve se dedicar ao aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos técnicos científicos. Então, é dever dos técnicos de sempre estar se aperfeiçoando, né? Atender os pares sem nenhum tipo de discriminação em relação à etnia, gênero e etc. Tá? Então, nós temos aqui o exercício legal um tema assim, bastante interessante, que é o exercício legal da profissão, onde a PL 393/2011, né, torna obrigatório o diploma de técnico em radiologia para a operação de equipamentos emissores de radiação ionizante, bem como o uso de equipamentos de proteção individual e da outras providências. Em primeira tramitação, no dia 14 de abril de 2015, a PL 393 foi aprovada e se tornará lei. Tá? E aí, essa PL foi autorizada assim que qualquer sem formação em radiologia será enquadrado como criminoso por exercício ilegal da profissão. Né? E aí, na portaria 531 de 2012, né, nós temos aí, ele vai complementar, né, onde institui o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, né, que é o PNQM, que tem o objetivo de garantir a qualidade dos exames e minimizar os riscos associativos aos usos dos raios-x. Né? Então, atenção aí que o PNQM ele tem abrangência nacional e aí ele vai se aplicar a todos os serviços de diagnóstico por imagem que realizam mamografia, seja ele público ou privado, participantes ou não do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a portaria que regulamenta aí, né, que vai instituir o PNQM é a portaria 531 de 26 de março de 2012. Presta atenção nesse bizu aqui, né? A portaria que institui, né, o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia é a portaria 531. Os serviços que realizam mamografia, que já tenham definido aí
um programa próprio com a mesma finalidade do PNQM deverão aí adequá-lo de forma a observar a totalidade dos requisitos técnicos estabelecidos aí na portaria. Tá? Então, a gente tem aí que a questão das imagens, né, segundo a portaria, que a portaria prevê alguns critérios que na imagem devem existir, certo? Como a identificação do exame, a identificação do serviço de diagnóstico por imagem, o registro do paciente, a data, a abreviatura da incidência radiográfica e a lateralidade da mama. Tudo isso deve constar na imagem, tá? E aí tem aqui os exemplos, certo? Da abreviatura, tá? Que deve se ter. E nós temos aí os critérios do programa de rastreamento, né? Onde deve existir um estágio pré-clínico, bem definido, tá? E a portaria, né, que aborda aí sobre a questão da densitometria, que é a portaria que 1327 de 11 de 99 aí, né, 11 de novembro de 99, onde a osteoporose ela vai se configurar uma preocupação relevante de saúde pública. E aí, devido à limitação funcional e consequentemente da perda da capacidade laborativa e autoestima, aqui estão submetidos os seus portadores. Então, em 99 já se tornou um estado preocupante, né, de saúde pública, a osteoporose. E aí a identificação precoce do diagnóstico é fundamental para a prevenção de fraturas e preservação da qualidade de vida. Então, adotou-se aí a incorporação da densitometria óssea na prática médica. E aí ela é reconhecida como o melhor método de avaliação precoce. Então a gente tem a portaria aí instituindo aí a densitometria óssea como o melhor método de avaliação precoce de osteoporose, tá? E aí ela inclui a densitometria óssea no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecendo a sua indicação os seguintes critérios clínicos: evidências radiológicas de osteopenia ou fraturas vertebrais, perda da estatura, né, pela cifose torácica, e a fratura prévia por trauma ou um mínimo de questão traumática, né? Então, a portaria 1327, ela vem aí estabelecendo aí a densitometria óssea como um critério fundamental, certo? Para o diagnóstico precoce aí de osteoporose, tá? Então, basicamente, a gente viu aí 3 portarias, certo? A 1327, a 531, tá? E viu aí a lei que regulamenta, né? A 1253, né? A 531. Então, são portarias que vão aí estar fazendo parte aí da otimização aí dos serviços aí em radiodiagnóstico. E vimos também, né, a questão da criação dos conselhos, dos que são os deveres dos técnicos, e a Lei 7.394, que regulamenta aí, a profissão dos técnicos e tecnólogos em radiologia. Bem, então esse é o nosso último encontro. Nós fizemos uma leitura bastante ampla aí das legislações aplicadas à radiologia, né? Então são temas bastante relevantes e não subestimem, certo? Grifem, baixem as portarias e leiam sempre que der, certo? Pois são temas aí bastante interessantes para que a gente esteja sempre habituado no âmbito jurídico da aplicação, né? E estejamos cientes do ponto de vista jurídico do que é nosso dever, do que é nosso direito. Tá? Então, um abraço, foi um prazer estar com vocês aí durante essa disciplina. Eu espero ter, de maneira bem didática, ter cooperado aí com o conhecimento de vocês, e até uma próxima. Um abraço.